Estamos felizes, amados, nessa noite por estarmos com o Senhor, estarmos diante da presença de Deus. E nessa noite nós vamos dar início a mais uma série de mensagens. Hoje, iniciando o estudo de um livro muito importante para este tempo, para esse momento que nós estamos passando como nação, como igreja, como comunidade sobre a terra, que é o livro É Necessário que os Cristãos Sofram. Há um grande desentendimento de muitos cristãos sobre a questão do sofrimento. No tempo do feudalismo, no tempo do clero, foi ensinado aos cristãos que quanto mais um cristão sofria, mais ele estava apto a ir para o céu. Na verdade, foi criado esse entendimento por quê? Porque no tempo do feudalismo, foi ensinado as indulgências. Quem tinha muito dinheiro, quem tinha posses e dava grandes ofertas, trouxe-se o entendimento que aquela pessoa que dava muita oferta, ele tinha muitas bênçãos no céu. Quando ele fosse para o próximo plano, para a próxima vida, e ele passasse por purgatório, por todo aquele processo, ele teria uma grande mansão, porque ele ajudou muita gente, ele ajudou a igreja. Só que alguns cristãos pobres, alguns cristãos menos favorecidos, começaram a se questionar, e nós, que não temos como dar essa quantidade de dinheiro? Então quer dizer que nós vamos sofrer na eternidade? Aí alguém chegou e disse, não, quem tem muito e dar muito, tem muito tesouro. Agora você que é pobre, que está sofrendo, quanto mais você sofrer, mais você vai ser privilegiado lá no céu. E aí pareou, equilibrou. Quem tinha e quem não tinha. Então, quem não tinha, buscava não ter muito mais, porque quanto menos ele tivesse, ele dava tudo que ele tinha, ele sofria, e eu sofro. E esse entendimento, ele perdura e persegue a igreja cristã até os dias de hoje. Muitos cristãos têm na sua mentalidade que quanto mais ele sofre, mais espiritual ele é. E quanto mais ele passa dificuldades, quanto mais a vida dele é uma vida arrastada, uma vida difícil. Você já viajou com algum irmão e o pneu do carro furou e ele já disse logo, isso é Deus. Olha aí, tá vendo? Deus está com a gente. Se está tendo luta, é porque a vitória é maior. É assim? Tem alguém enfermo, eita, tem uma bênção chegando para a minha vida, amado. Porque a enfermidade chegou lá em casa, e se tu vê, a luta está grande. Mas é assim mesmo, quanto mais luta, mais vitória. E é um entendimento de que quanto mais eu sofro, quanto mais eu me arrasto, mais espiritual eu sou. Tanto que muitos criaram um entendimento contrário à prosperidade. Em muitos lugares, se você for falar de prosperidade, você pode correr o risco de apanhar nesse culto e sofrer alguma crítica no final da sua ministração, porque as pessoas ali naquele ambiente não acreditam na prosperidade. Acreditam que sim, um dia, quando ela for para o céu, lá no céu, ela vai ter a recompensa de todo o sofrimento que ela sofreu aqui na terra. Você vê que o entendimento é o mesmo lá do feudalismo? Quando eu chegar no céu, então a minha vida vai ser melhor. Mas Kent Hagin, nesse livro, ele vai nos ensinar a entender o sofrimento da forma correta. Porque as pessoas, elas não entendem o que está escrito na Bíblia. Porque tem versículos na Bíblia falando sobre o sofrimento, mas nem todo o sofrimento que está escrito na Bíblia é para nós. E eu preciso entender o contexto do que está sendo falado. As pessoas pegam um versículo isolado, sem entendimento, com um entendimento errado, e formam uma teologia na sua mente e são guiadas por toda a sua vida nessa temática. E você muitas vezes vai falar, vai trazer à luz a verdade das Escrituras e diz, não, está errado aqui o versículo. Está escrito, o versículo está escrito aqui. Tem que sofrer mesmo, cristão tem que sofrer. Aqui, ó, o versículo. Então, por isso que esse estudo é tão necessário para nós, amados, para que nós possamos ter um entendimento. E quando nos depararmos com esse tipo de entendimento errado das Escrituras, a gente tem uma base, um fundamento para que a gente possa trazer um esclarecimento e uma luz das Escrituras à vida dessas pessoas. Kent Hagin, ele vai nos ensinar que os cristãos não precisam sofrer com doenças e enfermidades. E que o sofrimento nem sempre é necessário para o crescimento espiritual.
As pessoas acham que quanto mais sofre, como eu disse, maior ele vai ser espiritualmente. E nem sempre é assim. Ele vai nos ensinar que os cristãos não devem sofrer desnecessariamente e que muitas vezes nós não podemos também entender a transgressão de uma forma errada. Então esse livro ele é muito importante. Hoje eu vou trazer o tema: os cristãos precisam sofrer doenças. E nas próximas ministrações vai ser falado: cristãos que sofrem desnecessariamente. Sofrimento no ministério. Como que é essa questão do sofrimento no ministério? Sofrimento por causa da chamada de Deus. Então é um estudo muito importante, não perca. Você veio hoje, venha nas próximas quintas-feiras. Você que puder adquirir o livro no Verbo Shop, quiser adquirir o livro, adquira para que você possa ler, para que você possa ser instruídos pela palavra. A palavra de Deus é lâmpada, é luz para os nossos caminhos. E nessa noite nós vamos falar sobre os cristãos precisam sofrer enfermidade. Você acha que o cristão ele precisa sofrer com a enfermidade? Tem uma dor de cabeça, é assim mesmo, a provação. Deus está me levando para um próximo nível. Eu estou aqui com essa dor, me arrastando, tem 2 meses, mas é assim mesmo. Eu sou cristão, o cristão tem que sofrer. Você acha que o Deus provedor que nós cantamos é o Deus que vai trazer enfermidade para a vida de uma pessoa? Jesus, lá no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9, a palavra do Senhor nos diz: embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E nós precisamos entender, amados, é a questão do sofrimento. As pessoas não entendem o que está sendo dito, o contexto do que está sendo dito, e como eu disse, pegam um versículo isolado e criam uma teologia errada. A enfermidade não foi feita para o cristão. Em Isaías 53, a Bíblia vai nos dizer que Jesus levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados. A palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 103, que ele é aquele que perdoa os nossos pecados e cura todas as nossas doenças. Mas muitas pessoas, o Senhor colocou essa enfermidade em mim, irmão. Já tem 5 anos que eu ando com ela, é um propósito de Deus. Mas um dia Deus vai me curar, porque Ele está me tratando, é um processo. Ou então alguém que vai orar por alguém enfermo, eita, ele está passando um processo. E é um processo de Deus na vida dele, essa enfermidade. Não, a enfermidade não foi feita para nós. A enfermidade não foi traga por Jesus. Você lê os 4 evangelhos de Mateus a João, você nunca vai ver Jesus chegando numa cidade para trazer enfermidade. Quem já viu esse versículo lá no evangelho? A Bíblia nos diz lá no evangelho de João que Jesus é a imagem de Deus. Você olhar para Jesus, você está olhando para Deus. Um dos discípulos perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus olhou para ele e disse: você tem estado comigo todo esse tempo e ainda não viu que eu sou o Pai? Jesus é o Pai. Jesus é a imagem de Deus. Às vezes você se pergunta: quem é Deus? Qual é o caráter de Deus? Qual é as atitudes de Deus? As atitudes de Jesus. Jesus é a imagem do Pai. Ele veio para nos revelar o Pai. E você nunca vai ver de Mateus a João Jesus, no seu período aqui na terra, chegando numa cidade trazendo enfermidade. Quem já viu esse versículo? Jesus chegou: essa cidade aqui está muito pecadora, eu vou trazer enfermidade sobre ela. Receba enfermidade. Jamais. Aonde Jesus chegou, ele chegou para curar. E por que há esse entendimento que a enfermidade é colocada por Deus, que Deus trouxe a enfermidade para nós? É um entendimento errado. Nesse versículo em Hebreus, quando está falando sobre o sofrimento de Jesus, é porque lá em Filipenses capítulo 2, a Bíblia vai nos dizer que Jesus deixou toda a sua glória. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Filho do dono do universo, deixou toda a sua glória, deixou o céu, deixou os anjos, deixou todo o seu poder eterno e se tornou homem. E a Bíblia dizia: ele se humilhou a si mesmo, tornando-se homem, tornando-se falho,
para que viesse a morrer por nós e por causa dele nós fôssemos redimidos do pecado, da doença, da miséria e da morte. Então o sofrimento de Jesus aqui não é o sofrimento de andar se arrastando, mas é a atitude que ele tomou de sofrer a transformação, de sair da eternidade para se tornar homem como nós, falho, sujeito aos mesmos erros, sujeito às tentações, sujeito a sofrer como ele sofreu, ignorância dos homens, perseguição, foi perseguido, tentaram apedrejá-lo, jogaram numa cruz, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Imagine, ali era Deus. E ele ficou calado, em nenhum momento ele não fez nada, porque o propósito era ir para a cruz, e para que através do sacrifício na cruz nós fôssemos alcançados. Lá no jardim do Éden, quando os fariseus e os escribas vêm para aprender Jesus, Pedro se levanta com uma espada, e Jesus disse: Pedro, se eu quisesse, Pedro, eu pedia aqui só uma parte dos anjos. Eles destruiriam esses homens todos. Você não está entendendo o propósito, Pedro. E Jesus se entregou. É desse sofrimento que essa palavra está falando. E a Bíblia ela vai nos ensinar. E nós precisamos entender. Porque assim como a oração, muitas pessoas não entendem a oração. Você sabia que há tipos de oração? E há objetivos para a oração diferentes, mas as pessoas pegam todas as orações, colocam dentro de uma caixa, misturam assim, e a oração que der joga para fora. Sem entendimento, sem objetivo, e muitas vezes não alcança a petição porque está pedindo de forma errada. A mesma coisa fizeram com o sofrimento, pegaram todos os sofrimentos da Bíblia, reuniram tudo, colocaram dentro de uma caixa, balançaram, e jogaram sobre a igreja. O cristão precisa sofrer, sem ter o entendimento do que realmente a Bíblia está nos falando. Jesus, ele foi tentado. Existe sofrimento na Bíblia? Existe. Mas o sofrimento ele precisa ser entendido. Nós já entendemos pela palavra que o cristão não é para sofrer com a enfermidade. Não aceite, amado, a enfermidade na sua vida. Não aceite andar enfermo, você é cristão. Não aceite andar depressivo, entristecido. Nós vivemos uma geração onde há uma grande quantidade de cristãos falando em depressão, tomando remédio, dependentes de um remédio, dependentes de um tratamento ali, há anos. Nós precisamos, pela fé, crer na palavra de Deus e declarar que nós somos completamente curados e sarados. Essa semana passada eu estava testemunhando a Elane. Eu já toco há muito tempo e desde os meus 8 anos de idade eu sempre envolvido na obra do Senhor. Com 12 para 15 anos eu comecei a tocar teclado. Após eu me casar com a Elane, acho que uns 2 anos, apareceu um caroço aqui no meu punho. Por justamente tanta repetição, repetir o movimento, repetir, às vezes tocando em vigília a noite inteira, e doía, e eu comprei uma luva ortopédica, colocava essa luva, passei remédio, passei doutorzinho, fazia massagem, e a Elane dizia: meu filho, tu vai coisar a tua mão, se acalma com isso daí. Mas aprendendo aqui no Verbo da Vida que nós somos completamente curados e sarados, eu comecei a declarar: eu sou completamente curado e sarado, eu sou completamente curado. Semana passada, irmãos, eu fui me vestir, cadê o caroço que eu procurei? E essa semana eu estava conversando com ela, ela dizia: cadê? Eu mostrei a ela, disse: é mesmo, olha, aquilo que nós declaramos, amado, acontece. Você está semeando. Ah, mas eu não creio nisso, isso não entra em minha mente. Se você crê ou se você não crê, aquilo que você fala vai acontecer. Aquilo que você declara vai acontecer. Se você ficar declarando dores, Maria das Dores, olha, um nome que não pode botar em ninguém. Das Dores. Você já viu que essas pessoas com o nome das Dores vivem doente? Das Dores, não vive doente? Procura. Eita, das Dores está com dor, não sei nada. Das Dores. É assim mesmo, minha família, todo mundo tem essa enxaqueca. Ai, meu Deus, já começou em mim. Eu vou comprar o remédio. Minha enxaqueca, toma posse da enfermidade.
Não, amados, a enfermidade não é para nós. Jesus veio para desfazer toda a enfermidade. A cruz levou o pecado, a cruz levou a miséria, a cruz levou a morte, a cruz levou a dor, a enfermidade. Creia, a alegria do Senhor é nossa força. Quando a depressão quiser chegar, a tristeza quiser chegar, declare sobre a sua vida: eu sou alegre, eu sou curado, eu sou sarado, eu sou lavado, eu sou redimido. Tome posse da palavra para a sua vida. Declare sobre a sua casa, declare sobre a sua família, declare sobre o seu ministério, declare lá no seu trabalho. Há poder nessa palavra. Essa palavra é eterna. Passarão todas as coisas, mas essas palavras não passarão. Declare a cura sobre a sua vida, declare a cura sobre a sua família. Não aceite a enfermidade na sua casa. Não aceite a doença na sua vida. Não aceite doenças emocionais que têm crescido sobre a terra. Pessoas aprisionadas em depressão, em remédios para dormir, não conseguem dormir, não conseguem ter paz. Aí você lê lá o Salmo 3, eu me deito e durmo, porque o Senhor é quem me sustenta. É o Senhor que dá sono ao justo. Nós temos a palavra, amados. Nós não precisamos estar dependentes do que o mundo nos diz, mas firmados no que o Senhor diz. Mas alguém me diz: mas o sofrimento existe. Existe, mas eu preciso entender o tipo de sofrimento que é dado à igreja, que não é a enfermidade. A Bíblia diz em Hebreus 4:15, Hebreus capítulo 4, versículo 15: Pois não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nossas debilidades, mas foi em todas as coisas tentado, como também o somos, porém sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, com ousadia ao trono da graça, para alcançarmos misericórdia e acharmos graça para auxílio em momentos de necessidade. Aqui o autor Hebreus está falando do tema tentação. A tentação, ela acontece, e muitas pessoas cristãs vão passar por momentos de tentação. Mas passar por um momento de tentação é quando eu entendo que eu tenho o trono da graça, eu tenho aquele que passou por todas as tentações, Jesus, mas não titubeou e não falhou em nenhuma delas. Ele se tornou homem para sentir o que nós sentimos. Ele passou pelo que nós passamos, ele nos entende. Quando você chega e ora ao Senhor: Senhor, eu estou passando por um momento de tentação na minha vida, me ajuda. Jesus está lá no céu intercedendo por nós, ele entende o que nós estamos passando. E as pessoas são tentadas em diferentes áreas. Uns são tentados em vícios, outros são tentados no orgulho, na soberba. Quando começam a crescer, você sabia que muitas vezes crescer, você passa por algumas tentações, porque às vezes a gente quer crescer muito. Senhor, me abençoa, Pai, me enche de bênção, de ouro, de prata, porque eu vou abençoar, eu vou doar o LED sozinho para a igreja, Pai, se o Senhor me abençoar. Me dá um BMW, me dá um Corolla Cross, Pai, porque eu vou para Bodocó todo sábado. Irmão Justo não vai precisar nem me pedir, Pai. Eu vou me oferecer, eu vou lavar o Corolla, Pai. Aí Deus vai e entrega. Cadê o irmão? Tentado pelo orgulho e caiu. Irmão, vamos para Bodocó. Ô irmão, tem como hoje não, eu estou em Juazeiro aqui no shopping, curtindo da bênção de Deus, assistindo um filme aqui, hoje não vai dar certo não. Irmão, nós estamos para finalizar a compra do LED. Cadê? O irmão disse que ia dar o LED sozinho. Ô pastor, tanta coisa para me resolver, não deu certo. Somos tentados também quando crescemos financeiramente. Uns são tentados no físico, outros são tentados no espiritual. Se achar mais espiritual que os outros. Você sabia que muitas pessoas são tentadas nisso? Principalmente aqueles que têm uma vida afinca, disciplina com Deus, são tentados. Tentados a se achar mais crente, tentados a se achar melhor, e nós não somos que os outros. Tentados a não querer aceitar um departamento por se achar grande demais na igreja. Ih, pastor, sou grande demais. Negócio de diaconato, ficar na porta recebendo um povo.
Meu lugar é ali na frente, perto de Jaciona, ali onde fica os ministros. E bota ali. Jesus foi tentado. E isso causa o quê? Sofrimento. Muitas vezes. Esse sofrimento, ele é bíblico. E muitas vezes nós passamos por esse momento, por momentos de necessidades. Às vezes na alma, às vezes no físico. Um próximo sofrimento que é bíblico, em 2 Coríntios 11, 23 ao 31, a Bíblia vai nos falar que Paulo sofreu perseguições, mas não doenças. 2 Coríntios 11, versículo 23. Abra a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 11, 23 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. São ministros de Cristo, fala como insensato. Sou ainda mais em trabalhos, mais abundante em açoites, mais assíduo em perigo de morte, mais vezes. Dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei sobre as profundezas em viagens, muitas vezes em perigos nas águas, em perigos por parte de salteadores, em perigos por parte de meus conterrâneos, em perigos por parte dos pagãos, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em fadiga e labuta, em frequentes vigílias, em fome e sede, em constantes jejuns, no frio e na nudez, além das coisas exteriores, e que vem sobre mim diariamente o cuidado por todas as igrejas. Quem é fraco e não sou fraco? Quem se escandaliza? E eu não ardo eu. Se devo gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e nosso Pai de Senhor Jesus Cristo, que é bendito para todos sempre, sabe que não minto. Passou por um bocadinho de coisa, Paulo, não passou? Em nenhum momento ele falou de enfermidade aqui. Em nenhum momento Paulo disse, eu passei, estava em tal lugar, tal dia, Deus mandou uma enfermidade sobre mim. Mas ele passou por perseguições, por perigos. E nós também passamos. Graças a Deus nós estamos numa nação onde há uma liberdade do Evangelho. Graças a Deus nós estamos numa nação ainda que não há perseguição contra a igreja. Não fecham igreja, não queimam igreja, não prendem pastores. Nós podemos carregar a nossa Bíblia. E tem gente que não quer carregar a Bíblia, tem vergonha da Bíblia. Ei, irmão, me dê uma Bíblia, agora me dê uma bem miudinha, aquela do tamanho do isqueiro, para me botar aqui dentro do bolso. Para o pessoal não ver que eu sou cristão. Graças a Deus, amados, nós podemos carregar o exemplar da Bíblia Sagrada. Graças a Deus nós podemos ler a Bíblia em praça pública. Você pode ir para a Praça Frei Damião, abrir sua Bíblia lá no banquinho, debaixo da árvore, ler. Ninguém vai lhe prender, ninguém vai lhe açoitar. Mas existem países, existem lugares onde isso é proibido, onde isso é um crime. Onde os irmãos têm que passar e não pode dizer graça e paz. Ele tem que fazer assim, ó. É um peixe. Ele está dizendo paz. Você anda na avenida, tem um carro, não sei se você já viu, e tem um adesivo de um peixe. Ali está dizendo que é um cristão. Porque ele não pode se saudar com a paz. Tem que congregar dentro de um buraco, como na China. No meio de uma floresta, dentro de uma tipo uma cisterna, os irmãos se reúnem ali e tem que cantar bem baixinho. Os cultos, as reuniões de adoração, não tem um dia fixo, porque depende se a polícia, se tem algum toque de recolher. Não tem uma igreja como essa, um som como esse propagado. É feito dentro de uma casa, como uma reunião, um almoço. E lá é falado a palavra, bem calminho. Porque se o vizinho souber que é um culto e denunciar, o negócio pega. É desse sofrimento que Paulo está dizendo. E aqui no Brasil a gente sofre perseguições? Sofre. Quer sofrer perseguição, irmão? É você querer viver como um cristão verdadeiro e fazer o que a Bíblia manda fazer. Começa a pregar o Evangelho aqui em Oricuri. Começa a pregar contra a idolatria, contra a feitiçaria, a bruxaria, contra o homossexualismo. E eu quero pontuar aqui que muitos estão se deixando amedrontar pela cultura atual e estão deixando de falar de algumas verdades que são bíblicas, viu?
Às vezes está na conversa lá na manicure, no salão, na feira, surge o assunto, você sabe da verdade, mas você se cala. É uma perseguição que está acontecendo, uma perseguição ideológica. A perseguição no Brasil ainda é ideológica, uma perseguição de ideias e que está se afunilando. Antigamente, anos atrás, se via pessoas nas praças, nas esquinas pregando o evangelho, já não se vê mais. Porque as pessoas têm medo de começar a pregar e serem perseguidas. Mas esse sofrimento, ele existe. Essa perseguição, ela existe. Pessoas falando mal de você dentro da igreja. Você começa a fazer algo para Deus, levanta algum projeto, ou há uma visão do pastor, o pastor olha para você, Deus direciona você na mente dele, conversa com você e você começa aquele projeto, naturalmente começa uma perseguição. Por que escolheu ele? Por que não foi fulano? Não tem capacidade, não pode, eu faria melhor. E chega a notícia para você. Ei, tu sabia, Maiara, que estão falando de tu? Tu cantou aquele dia, não gostaram muito não, viu? Disse que foi feio, saiu da nota. Isso acontece, amados. E é uma perseguição. Mas nós não podemos parar porque estão falando. Nós não podemos estagnar porque alguém não está tendo uma visão bíblica. Nós precisamos prosseguir, porque assim como Jesus venceu a cruz e o Calvário, assim como o apóstolo Paulo passou por tantos perigos, mas chegou no final e disse aquele versículo tão lindo: combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei a fé. Assim também devemos ser nós. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Se mantenha firme no propósito. Se mantenha firme no chamado, porque a perseguição não vai te parar, pelo contrário, ela vai te fazer crescer. Aleluia! Um dos imperadores romanos, perseguindo a igreja, matou muitos cristãos, e quanto mais ele matava, mais a igreja crescia. E ele chegou a dizer: esses cristãos parecem semente, quanto mais eu mato eles, mais eles crescem. Quanto mais a perseguição contra o evangelho aumenta, mais a igreja cresce sobre a face da terra, amado. Porque essa palavra não é nossa, essa palavra é de Deus. Este sofrimento, ele é necessário, ele acontece, ele é bíblico, mas ele tem um propósito. O sofrimento na vida do cristão, ele é para um propósito, para nos amadurecer. Oh Pai, eu quero, Senhor, muito ser um grande ministro de louvor. Quero ministrar em toda a nação brasileira. Aí de repente começa uma perseguição dentro da igreja, as pessoas falando mal daquela pessoa que estava orando. Ai pastor, não vou ministrar mais não, vou sair do departamento. Começaram a falar mal de mim. Ele quer ministrar na nação. Alguém na igreja já abateu a fé. Imagine se ele fosse ministro da nação e os haters, os jornalistas, a Globo, a Band, todo mundo às vezes caindo em cima dele. Será que ele iria aguentar? Não está pronto. Não está maduro. Da mesma forma, aqueles que ministram a palavra começam a ministrar aqui em Oricuri, uma ministração, uma igreja de um porte pequeno. Eu quero ir para as grandes igrejas, eu quero pregar na África. Lá na África, os bruxos vão para a igreja, viu? E eles vão para testar se o pastor é crente. Aí você está lá pregando na África, quero ir para a África, pai, eu quero ir para a África, quero ir para Moçambique, quero ir para Angola. Você está pregando numa igreja na África e tem uma pessoa sentada, todo mal encarado, lá no final, é um bruxo. Quando você terminar, ele vai lhe desafiar diante de toda a igreja. Aí o bruxo levanta a mão assim, tem alguém lá endemoniado, fica 1 metro de altura levantado do chão. Ele diz: e agora, pastor? Bruxaria pesada, irmão, coisa nível alto mesmo. Então Deus, ele vai lhe preparar, porque às vezes você está pedindo algo que você não está pronto. É como Noah vai fazer 3 anos, eu vou dar o meu carro para Noah dirigir? Não, ele não tem capacidade, ele não tem tamanho ainda para isso. Pai, eu quero dirigir, me dê uma Hilux, me dê um SW4, vamos dar um SW4 para uma criança de 10 anos, de 12 anos, jamais. Ele não tem capacidade diante de um acidente, diante de uma curva perigosa, de conduzir aquele veículo. Assim também é Deus conosco, amado. Nós estamos caminhando num propósito,
Mas quem conhece o final do propósito é Deus, e Ele sabe tudo que você precisa passar para que você tenha maturidade para o que Ele quer te entregar. Porque se Ele entregar para você agora, você não vai aguentar, você não vai conseguir conduzir. E por isso nós precisamos ter paciência e entender que esses momentos eles são para produzir em nós crescimento. Aleluia, aleluia. Kent Hagin no livro ele fala sobre a obediência. Nós precisamos obedecer, amados, em todo o tempo. Por que muitas vezes sofremos? É porque Deus joga o crescimento sobre nós? Não, às vezes é porque nós desobedecemos. Nós saímos da rota. Hoje pela manhã lá em casa nós estávamos no devocional e o Senhor me trouxe Gênesis 12, 13, quando Abraão sai da rota. Abraão está indo para Canaã, está caminhando, está lá entre Ai e Betel. Aí começa uma crise, uma fome, uma perseguição contra Abraão, e ele pega e sai da rota, vai para o Egito, sem consultar o Senhor. Aí é interessante que quando passa toda aquela coisa, Deus vem sobre o Egito, Deus toca o Egito com doenças, eles expulsam Abraão de lá, e Abraão volta, aí a Bíblia diz, e pela primeira vez edificou Abraão um altar ao Senhor, mas ele já tinha edificado 2 vezes, é porque Abraão se desviou da rota, ele voltou e agora ele vai recomeçar de novo. Quando nós desobedecemos, nós saímos da rota, nós saímos do plano de Deus, e aí nós vamos viver algumas consequências da nossa própria desobediência, amado. Kent Hagin ele fala sobre uma mulher que sofreu grande tristeza, porque Deus falou com ela sobre os seus filhos e ela não acreditou. E os seus filhos cresceram e se desviaram e sofreram consequências negativas, e aquela mulher ficou muito triste, porque ela não creu e ela não obedeceu o que Deus estava dizendo a ela. Muitas vezes quando nós não obedecemos a Deus e não ficamos firmes no propósito, nós estamos muitas vezes escolhendo consequências por causa de uma desobediência, atrasando o propósito de Deus para as nossas vidas. É interessante que a palavra de Deus diz que lá em Gênesis 15, quando Deus está falando com Abraão, está afirmando a sua aliança, ele diz, os seus descendentes vão descer para o Egito e vão passar 400 anos lá, mas depois de 400 anos eu vou tirar eles de lá e vou trazer eles para cá, para essa terra que eu estou te prometendo, a terra de Canaã. Só que quando você vai ler lá em Êxodo, a Bíblia diz que os israelitas ficaram 430 anos. Poxa, Deus disse que era 400 anos. E esses 30 anos? Foi porque Moisés quis fazer do jeito dele, matando um egípcio. Moisés mata um egípcio, Faraó vem para querer prender, matar Moisés, ele foge para Midian e vai passar lá 40 anos escondido. Depois ele volta, ele atrasou a promessa. Era 400 anos apenas, aumentou mais 30 anos porque alguém saiu da rota. Olha para esse irmão, tá para você, diga, não saia da rota. Não tema a perseguição, permaneça firme. Permaneça firme, porque alguém está olhando para você e você é exemplo para alguém aqui nessa noite. Ei, ministro, permaneça firme, ainda que as lutas aumentem sobre a sua vida, ainda que venham perseguições, calúnias, ainda que venham fofocas, ainda que venham mentiras sobre a sua vida, permaneça firme na palavra que Deus te deu, permaneça firme na aliança que Deus te deu, permaneça firme no que Deus te entregou, porque através do que Ele te entregou, nações serão alcançadas. Apóstolo Bundy passou grandes perseguições, amados, quando chegou no Brasil, trazendo a palavra da verdade a uma nação que era presa ao legalismo. Escute as mensagens de pastor Bundy, tem lá na internet, no YouTube. Escute e você vai ver muitas vezes pastor Bundy afirmando a perseguição que ele estava passando por causa da palavra da verdade, mas ele se manteve firme, e hoje nós já somos mais de 500 igrejas, não só no Brasil, mas em várias nações, porque um homem decidiu ficar firme diante de perseguições. Para chegar aqui, essa igreja de Oricuri, ela sofreu perseguições no início,
Converse com os irmãos mais antigos, converse com os irmãos do princípio e pergunte a ele o que essa igreja passou para chegar hoje aqui, a essa excelência, a ter tudo isso que nós temos hoje. Alguém foi perseguido, alguém foi caluniado, alguém foi criticado, alguém foi afrontado, mas ele permaneceu firme, ele permaneceu firmado na palavra da fé, e hoje nós testemunhamos grande vitória. Assim será com você. Assim será com você. E eu termino com a história de Azazib, uma cristã paquistanesa que em 2010, na perseguição do Paquistão, ela foi presa e foi condenada ao corredor da morte. Tem gente que nem veio hoje, né? Porque está frio. Aí ela permaneceu crente. Condenada ao corredor da morte. Você sabe o que é você acordar com um documento certo de que um dia alguém vai chegar e vai tirar a sua vida? Tem irmão que falta o cuscuz, ele já está deprimido. Tem irmão que, porque sujou a camisa de marca, ele já vem deprimido para a igreja. O que foi, irmão? É porque eu queria vir com a minha blusa da Calvin Klein. Está suja. Manhã não lavou. Irmão, você não foi mais na igreja, amado. Você está meio afastado, não foi mais nos cultos. Ai, pastor, estou muito triste, estão falando de mim. Depois que eu entrei naquele departamento, as coisas estão assim, estão me caluniando, estão fuxicando de mim, pastor. Eu vou mudar de igreja, pastor, não aguento. Como se mudar de ambiente, mudar de CEP ou de endereço, vai deixar de tirar o que Deus precisa fazer na vida dele. E essa mulher, amados, ela permaneceu firme. Ela estava no corredor da morte, mas em 2018 o Espírito Santo deu liberdade a ela. Algo aconteceu na lei daquele país e ela foi liberta. Estava para morrer, mas ela permaneceu firme. Aleluia, aleluia. As perseguições, elas acontecem contra a palavra de Deus. Não é contra você, é contra a palavra. Entenda isso. A perseguição não é contra Gilson, não é contra Isaac, não é contra Risley, não é contra Marcos. A perseguição é contra essa palavra que você carrega. E é por isso que você deve permanecer firme, porque estão perseguindo a palavra, mas a palavra não morre, ela vai permanecer. Fica de pé. Parece que está acabando. Eu não sei o que você está passando, amado. Eu não sei se você está passando por alguma crítica, alguém está falando de você. Eu não sei se você chegou aqui talvez triste, talvez você está até querendo sair desse departamento, está querendo sair, não está querendo mais servir aí onde você está, achando que está muito difícil. Amados, permaneça firme. Permaneça firme na palavra, permaneça firme na visão, porque Deus, Ele vai te levar além. Deus, Ele vai te levar a um nível maior. O Espírito Santo nessa noite nos trouxe aqui para nos dizer que Ele nos entende, que Ele nos compreende, que Ele sabe o que nós estamos passando e que ainda não é hora de parar. Ainda não é hora de parar. Não desista. Não desista do sonho, não desista da promessa, não desista do que Deus entregou para você, não desista daquilo que Deus já falou com você, não desista da visão, não desista da promessa. Não é tempo de desistir, não é tempo de parar. O Espírito Santo vai renovar as suas forças. O Espírito Santo está renovando as suas forças. Há uma unção sobre esse lugar. Um novo tempo vai surgir. Oh, esse momento vai passar e você vai testemunhar a vitória. E você vai testemunhar a vitória. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Oh, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem. A tempestade e o vento forte não vai roubar a tua fé. Não deixa a tempestade roubar a tua fé. Ele é aquele
milagre que acalma a tempestade na tua vida, em nome de Jesus. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.